galera, beleza? Então, a gente voltou aqui para o banco de dados e a gente já tem os procedures pronto e a gente já tem nossa tabelinha de usuário pronta, né? Eu também coloquei um procedure de efetuar login. Eu simplesmente fui lá no chat GPT e fiz a mesma coisa. Criei um procedure para poder efetuar login. Aí ele me deu o código. Só clicar na engrenagem aqui que a gente vê. Eu só copiei o código e colei ele aqui. E aí o que acontece? Para chamar esse cara aqui e testar é sempre a mesma coisa para ver se está funcionando. Aqui se der certo ele vai falar que o login foi bem sucedido, se falhar ele vai falar que o login falhou. Ele te dá um código, né, para você poder testar isso aqui. Você clica aqui em New Query, sei lá, Schedule File. E aí você vai colocar aqui o código e ele vai te dar a resposta aqui exatamente igual a gente fez com o usuário. Todo procedimento que a gente vai fazer no banco de dados, ele tem que ter uma função aqui no banco de dados para poder chamar essa função e devolver uma resposta para quem está chamando. Então, tipo assim, é como se você falasse assim, ó, o banco de dados, insere um usuário aí para mim. Aí ele vai inserir o usuário e esse cara aqui vai te devolver esse procedure e vai te devolver uma resposta. E no caso aqui é o ID do usuário. Então ele fala assim, não, adicionei e esse usuário está na linha 15, esse usuário está na linha 16, esse usuário está na linha 1000, vai depender de quantas pessoas registraram, né? Porque é uma linha crescente. E pro login do usuário aqui é a mesma coisa. Você vai estar perguntando para ele basicamente o seguinte: cara, confere para mim se tem o usuário teste, a senha teste 123 aí, vê se é igual. Aí ele confere lá, tem, e ele pega e fala assim para você: olha, tá aqui. Aqui eu tô no insert usuário, né? Aí ele vai falar assim: tem esse cara, tá aqui. Como esse cara tem aqui, achei um cara aqui igual esse. Ele vai falar assim: login bem sucedido. Cara, não tem esse cara aqui. Achei 0. Então o login falhou. Você digitou o e-mail ou senha errada. Ou esse usuário não existe. Aí tem que cadastrar ele. Só que é o seguinte: o que a gente precisa aqui não é que o banco de dados faz isso. O jogador não vai acessar seu banco de dados e vai dar um comando lá para ele adicionar um usuário aqui. A gente vai precisar criar um API, que é um cara que faz isso por mim. E aí que tá, porque para criar APIs você precisa saber programar, você tem que entender um pouquinho de JSON, não sei como é que fala isso. E eu vou mostrar o básico aqui e aí vocês têm que procurar um entendimento aí para quem quiser realmente fazer, mas dá para fazer sem saber programar, que foi o que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês. Então, basicamente, vamos imaginar o seguinte: o nosso usuário, ele vai começar dentro do nosso site, né? Então, por exemplo, ele vai estar aqui no index, ele acessou o nosso site aqui, o cara vai criar um usuário por aqui, ou o cara vai baixar o jogo e vai criar um usuário lá pela Unreal. O API que funcionar aqui no site é o mesmo API que a gente vai levar lá para dentro da Unreal. Ele vai funcionar para qualquer lugar. Só lembrando que quando for fazer isso aqui, por ser um negócio que vai trafegar em rede, aí vocês já tem que ter segurança e fica a cargo de cada um aí criar seus métodos de segurança para poder fazer um negócio bem feito, fazer um negócio bacana. Mas mesmo sem saber programar, você tem que entender que para colocar isso aqui online, você tem que criar uma série de fatores de segurança. Então pesquisa aí e vê direitinho como é que faz para poder acrescentar segurança no código. Mas eu vou mostrar para vocês de um jeito bem simples aqui como é que funciona. E cada um vai melhorando aos pouquinhos. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: a gente abre aqui, ó, e a gente vai lá na pasta do disco local C. E a gente vem aqui no WAMP, www e Journey of Heroes, que é o nosso site. Aqui eu já criei os meus códigos. O primeiro código que eu criei aqui foi esse inserir usuário.php. Isso aqui é o meu primeiro API. Como que eu fiz esse cara? Eu vim aqui no chat GPT e falei com ele aqui, ó, acrescente uma função para executar as procedures. E ele pegou e falou: certamente aqui está um exemplo de código PHP que inclui uma função para executar procedimento de armazenamento de dados. Copiou esse código. Observe o seguinte: a primeira coisa que ele faz é criar uma conexão com o banco de dados. Então você tem que configurar. Aqui no server name é onde a gente vai colocar o IP. Lá atrás eu falei, tanto faz você escrever localhost ou você colocar 127.0.0.1. É a mesma coisa, ele está procurando um cara local.
Quando você estiver em rede, você vai digitar aqui o IP da sua máquina em rede para as pessoas poderem acessar. O usuário é o usuário do seu banco. No nosso caso aqui, o usuário é root, né? E a senha que a gente criou lá foi teste 123. Então a gente vai colocar aqui root senha teste 123. Para exemplificar melhor, seria usuário. Ele vai abrir aqui, ó. Aí eu coloquei, ó. Ah, tá, desculpa. O meu não tá ali, eu separei ele, tá no SQL Connect. Localhost ou 127.0.0.1, username root, password teste 123 e o nome do banco de dados que a gente criou, que é db-journey of heroes. O banco de dados, ele já até considerou o nome. Então a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá no PHP, criar uma conexão. Ela fez, aí ele vai fazer uma função para executar o procedimento de armazenamento. Ele vai pegar alguns parâmetros e a gente vai passar esses parâmetros aqui, ó. Aí ele pede para você lembrar de substituir o usuário, a senha e o nome do banco. Ele te dá algumas informações aqui, ó. Então neste exemplo, a função executar procedure recebe o nome do procedimento de armazenamento como primeiro parâmetro em uma matriz. Quando a gente vai trabalhar com JSON, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente tem alguns métodos de funcionamento. Um deles é o get, outro deles é o post, mas tem outros. A gente vai tentar trabalhar aqui sempre com post, porque ele é mais seguro. O que é método post? Eu vou enviar vamos dizer assim, eu vou enviar como se fosse uma pergunta para o banco de dados, e ele vai conferir lá no banco de dados se tem aquele cara lá ou não. Então ele é mais seguro de trabalhar do que um get, principalmente para poder criar senha, porque se eu pedir um get, eu vou pedir o banco de dados para me devolver um dado concreto do banco. Então se eu puxar um dado de usuário e senha por get, ele vai, literalmente ele vai me devolver essa informação. Bom, então, assim, tendo essas informações assim, bem básicas em mente, o que a gente tem que fazer basicamente? É copiar esse código, você dá um copy code, e aí você vai abrir aqui no local aqui do arquivo. Aí a gente vai abrir aqui o local do arquivo, e nesse local do arquivo aqui, a gente vai criar um código. Você põe o nome que você quiser, você cria um banco de dados, um bloco de texto novo aqui, no mesmo lugar onde a gente pôs o index. Você põe o documento de texto, você põe o nome que é referente ao que você quer fazer. No caso eu coloquei inserir login. Ele tá .txt, não faz diferença. Você vai abrir ele, aí você vai colar aquele código aqui dentro. Opa. Você vai colar esse código aqui dentro. Você vai observar as coisas que você precisa consertar aqui. Você vem aqui, arquivo, salvar. Salvou, fechou. Aí você vai vir aqui, ó, rename. E aí você vai mudar essa extensão aqui, ó, em vez de deixar txt, você vai mudar para PHP, que é o que a gente está trabalhando. Confirma, pronto. Virou um código PHP. Deletar ele, não tem necessidade de eu ter esse código aqui, porque eu já tenho o meu. Então, feito esse código PHP, eu continuei conversando com ele, pedi a ele aqui, ó, sempre considere essas informações para conexão, server name 127.0 e tal. Por quê? Para facilitar, porque eu preciso ficar copiando esse cara aqui, colando, então eu não queria ficar editando. Então ele já refaz o código para mim com as informações certas, certifique-se de adaptar as informações e tal. Aí eu pedi ele para criar uma função global para poder capturar parâmetros, mas não tem relevância fazer isso aqui. Eu nem usei isso aqui na verdade, então desnecessário. Eu estava testando um negócio aqui. Aí eu estava insistindo aqui com ele para ele poder consertar isso, mas aí acabou que eu desisti. E aí o que a gente faz? Cria um código para inserir o usuário no banco de dados, retornando um JSON. Isso aqui é importante porque esse JSON aqui é o que a gente vai comparar nossos parâmetros lá na Unreal. Então assim, eu só fui pedindo ele para poder atualizando o código devagarzinho. Então assim, tudo que ele cria lá, ele tem que me devolver um parâmetro. Aí eu falei com ele assim, ó, a conexão com o banco de dados é feita com um código separado chamado SQL Connect. Eu criei esse nome e por quê? Essa função aqui de conectar no banco de dados, ela
você vai chamar ela toda hora, então não precisa você ficar colocando ela no código sempre. Você pode deixar ela separada e o SQL chama essa função. Aí o que eu fiz? Eu pedi para, como ela é padrão, ela sempre vai ser igual, eu criei aqui, ó, sqlconnect.php, e aí ele criou essa função para mim, eu coloquei ela separada. E dentro do meu código, em vez dele colocar esse cabeçalho que ele colocava aqui antes, que a gente viu lá do nome, usuário e tal, que não inseria usuário, o que ele faz? Ele chama esse código, ó, inclua o sqlconnect.php. Então a primeira coisa aqui é chamar a conexão do banco de dados. Mas se você não quiser deixar separado, você pode deixar aqui também, não tem problema, não vai mudar nada. Isso aqui é só por uma questão de praticidade mesmo. Eu preferi deixar ela separado. Até para se eu precisar depois mudar o local desse banco de dados, que é o que vai acontecer, eu não vou precisar ir em código por código para poder ficar mudando o, o, o IP, né? Ficar mudando a senha, que eu vou trocar ela também futuramente. Então eu só troco ela aqui uma vez. Então é mais interessante para mim eu ter esse cara aqui separado, porque vai facilitar a minha vida e muito, porque esses códigos eles vão crescer com o tempo e eu vou precisar dessa função que tudo que a gente for executar de API vai ter que fazer uma conexão no banco de dados. Então é para a gente poder ganhar tempo no futuro. Mas aí fica a critério de cada um. E ele me deu o código novo de inserir usuários. Eu copiei esse código, colei lá. E aí ele me fala as considerações. E eu observei o seguinte, quando eu estava adicionando um usuário lá no banco de dados, a data de criação do registro estava passando zerado. Então eu pedi ele para consertar isso para mim. Aí ele fez uma alteração no código aqui, mas por mais que ele me explicou onde que era para poder colocar esse código aqui, eu não quis. E aí eu pedi ele para me dar o código completo. Então ele fez aqui para mim no SQL, na verdade, isso aqui é o procedure. Aí eu atualizei, eu vim aqui no meu banco de dados, abri o procedure do insert usuário e eu copiei aquele código e colei aqui. E aí ele me deu o código novo também do PHP, do insert usuário. E aí eu colei esse código lá. Aí quando eu testava, dava aqui, ó, the request URL is not found. Aí aqui eu achava os erros. Aí eu achando os erros, ele me deu algumas coisas. E aí o que eu fiz para testar esse cara aqui? Eu informei para ele onde é que estava o caminho no meu diretório. Como é que eu fiz isso? Eu abri aqui, aí eu copiei esse caminho aqui, ó, que é onde o meu computador acha esses arquivos, né? Então eu falei assim, ó, o caminho do diretório é esse. Aí ele falou assim, já que o caminho é esse, então você tem que fazer isso. O diretório do localhost e tal, index funciona, me deu caminho para testar a inclusão do usuário. Aí eu já especifiquei para ele, o usuário que eu queria testar era Juca, o e-mail era juca@juca.com e a senha dele 12345. Aí ele me deu o código aqui, né, consertado, para eu poder acrescentar esse cara no código. Só que eu não queria no código, eu queria era testar a URL para poder inserir, para ver se a minha conexão SQL estava funcionando certinho. Aí eu pedi para ele apenas a URL detalhada de forma que eu possa copiar e colar no navegador. Aí ele me deu a URL do index, só que o index não faz nada, né? A URL deve estar preparada para inserir o usuário no banco de dados. Aí ele finalmente me deu a URL. E aí o diretório que insere aqui, ó, não é o index. O index ele só abre essa página aqui que a gente está nela, né? O diretório que insere o usuário mesmo, que é o link que a gente tem que procurar, é o do inserir o usuário. Então, não é index.php, é inserir usuário.php. Eu poderia ter trocado? Poderia, mas eu preferi pedir ele para poder fazer de novo para mim. E aqui ele pegou e me deu o atalho certo. E com esse atalho, a gente consegue inserir um usuário lá no banco de dados. E é isso aqui que é importante para a gente. Então você copia esse código e aí a gente vem aqui e executa esse código. Então a gente vai testar ele literalmente.
E o que é interessante aqui? Que a gente tem que passar parâmetros. Então, no username, eu estou passando Juca. No e-mail, eu estou passando aqui, ó, Juca, Juca, ou arroba Gmail, arroba qualquer coisa, e o e-mail. E quando eu executar esse cara aqui, ó, eu dou um Enter, ele já me dá uma mensagem aqui, ó, parâmetros ausentes. Porque essa URL aqui para mim, ela não vai funcionar mais, porque ele estava fazendo isso aqui via GET, e eu mandei ele trocar esses códigos e fazer eles via POST. Mas ele já me deu um retorno. E aí, quando a gente trabalha com POST, eu não consigo passar o URL direto aqui assim. Eu tenho que fazer um negócio um pouquinho mais elaborado. E aí a gente precisa baixar um programa para poder fazer teste. No meu caso aqui, eu baixei o Insomnia, mas você pode baixar qualquer programa que testa a API que você quiser. E aqui no Insomnia, você abriu ele, aí a primeira coisa que a gente faz é criar um projeto novo. Então eu tenho aqui, ó, o Insert Usuário. Você seleciona aqui Post. Aqui nas formas, a gente vai colocar as nossas variáveis, que é o username, o password e o e-mail. Então eu posso tentar adicionar aqui, por exemplo, o Juca. Eu posso pôr a senha do Juca, vamos supor, vai ser a senha deve ser 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu posso pôr o e-mail do Juca, juca@email.com. E aí quando eu clicar aqui em Send, ele vai enviar e vai falar aqui para mim, ó, usuário adicionado com sucesso. Quando eu vim aqui no meu banco de dados e vim aqui na minha tabela e nesse último íconezinho que eu clicar, olha ele aqui, ó, usuário 17. Opa, eu mexi na tabela aqui. Usuário 17, Juca. A senha dele, ela já está criptografada aqui, porque eu pedi ele para poder melhorar esse código. A data de criação do usuário. Eu vou ter que dar uma conferida aqui, porque tá pegando a hora errada. Tá pegando a hora aqui, meio-dia 45, não é meio-dia 45 agora não. Eu vou vir aqui para poder consertar essa hora, depois eu faço isso. Mas beleza. Então ele pegou aqui a data, né, dia 4/7/2023, e a hora só que tá errada, mas isso é detalhe pequeno, a gente ajeita isso aqui. Isso aqui também é bem irrelevante, para falar a verdade. Mas aí ele adicionou esse usuário aqui. Então o que a gente vai fazer aqui basicamente com o ChatGPT é isso. Só que quando você está testando, ele costuma dar erro. Então, por exemplo, aqui no Insomnia, se ele der algum erro, do mesmo jeito que ele me deu essa mensagem aqui de usuário adicionado com sucesso, ele poderia ter me dado algum erro. E quando ele dá algum erro, você simplesmente vem aqui, copia esse erro, e passa para lá. Se você quisesse testar esse cara aqui também, você pode testar via get, via put, via put. Só que aí você tem que pedir para o seu banco de dados fazer isso para você, senão não vai funcionar. Seu código tem que fazer funcionar do jeito que você está testando, na verdade, né? Então, voltando aqui no chat GPT, que foi onde eu conversei muita coisa com ele. Então, assim, eu ia fazendo, ó, aí ele me dava erro, tá vendo? Aí eu simplesmente copiava o erro que estava lá, mandava aqui para ele, ele corrigia o erro, aí eu vinha aqui e corrigia o código do jeito que ele pedia, lá, testava de novo. E assim eu fui indo. E aqui é paciência, cara. Aí você não entende nada igual eu. Aí o erro ia dando, eu ia repassando o erro para ele ia refazendo o código, eu ia colocando o código. E tem um outro jeito também da gente testar esse cara aqui, que é o seguinte. Eu pedi ele para poder criar um código. Eu não vou achar no chat aqui, que vocês viram que eu conversei muito com ele, né? Aí eu fui lá e pedi para ele criar um código para mim, que foi esse cara aqui, ó. Cadastro usuário. Antes de eu ter baixado o Insomnia e tal, eu falei, cara, já que eu estou trabalhando via post e aquela URL ali ela não está sendo mais tão efetiva para mim, faz o seguinte, cria uma página na internet onde existam campos para o usuário poder fazer cadastro. E aí ele criou para mim esse cadastro aqui, .php. Aí eu chamei de cadastro usuário.php. Pra vocês verem como é que esse cara funciona, funciona assim, ó. Eu vou tirar esse cara daqui, ó. Aí eu vou deletar aqui, em vez de eu chamar um inserir usuário, eu vou vir aqui no cadastro usuário. E aí eu tenho minha página. E nessa página eu posso cadastrar o usuário aqui, ó. Usuário João, e-mail
joão@joão.com, porque o e-mail tem que ter formato de e-mail, senão ele não vai aceitar. Que eu fui pedindo ele para poder melhorar o código aos poucos, né? A senha dele, 1, 2, 3, 4, 5. Cadastrar. Pronto. Usuário adicionado com sucesso. O que acontece? Se eu vim aqui no meu banco de dados agora, vamos lá no banco e atualizar essa tabela aqui. Olha ele aí. João. E a senha dele está criptografada, a data certinho e o horário. Então, essa parte aqui basicamente é isso. Feito isso, esses caras aqui estando funcionando, como o nosso banco de dados por enquanto só tem uma tabela que é a de usuário, para tabela de usuário é onde eu vou conseguir fazer o login e é onde eu vou conseguir fazer o coisa. Então eu pedi ele também para poder criar um código para o usuário poder fazer login. Ele criou o código, é o mesmo esquema, até para não ficar muito extenso. Você vai copiar esse código aqui, ó, efetuar login.php, que foi o jeito que eu chamei o código. E aí a gente testa esse cara também aqui no Insomnia. O login, a gente copia a URL aqui em cima. Qual que é a URL? Localhost, Journey of Heroes e o arquivo efetuar login. Bota o método post, coloca lá as variáveis que ele te deu. No caso aqui, essa variável que ele me deu aqui, ó, é a identify, porque eu pedi ele para o cara poder fazer login tanto usando o e-mail quanto usando o nome de usuário. Então, por exemplo, se eu tentar aqui, esse usuário não existe, ó. Se eu mandar aqui, ele vai me dar uma mensagem que o login falhou. Se eu pôr um usuário que existe, um que eu criei ele agora, por exemplo, o João @joão.com, e a senha dele que era 1, 2, 3, 4, 5, e mandar enviar o formulário. Eu errei a senha, deixa eu só conferir aqui. É juca@email.com e o outro era joão@email.com, acho. Sei lá, não, eu já nem lembro mais. Deixa eu ver no banco. É joão@joão.com. A senha dele é que eu não lembro. A gente vai fazer um request ele também para poder recuperar a senha. Mas vamos usar esse que está aqui, ó, que é mais fácil. Juca e juca@email.com. Aqui, ó. juca@email.com e a senha dele era 1, 2, 3, 4, 5. Então eu mando esse cara aqui, ó, juca@email.com. Tem algum erro nesse código, então a gente vai pedir ele para poder consertar. O AMP está rodando, o usuário está lá no banco, juca@email.com, passou hoje 1, 2, 3, 4, 5. Era para ter dado login sucesso. Vamos ver aqui então o que aconteceu. juca@email.com. Login falhou. Vamos tentar só com o nome de usuário dele, que é Juca. Login falhou. 3, 4, 5. Cara, que esquisito. Vamos pôr Juca 1. Juca 1. Enviar. Usuário adicionado. No login. Juca 1. Login falhou. Olha só. Aqui vai ser ótimo para a gente poder testar. Porque eu posso vir aqui no chat GPT e falar para ele, ó. Sempre que eu tento efetuar login, mesmo com as credenciais corretas, ele me informa que o login falhou. Conserte o código. PHP. Ele vai me dar o código novo.
Ó, ele já me falou aqui, ó, para verificar o código do Store Procedure. Vamos lá. Aí o que eu vou fazer aqui? Só por via das dúvidas, me dê o Store Procedure atualizado, revisado. Show de bola. O que a gente vai fazer? Vou copiar o código do Store Procedure aqui, ó, que ele me deu do login usuário. Vou vir no meu banco de dados, login usuário, vou clicar aqui na engrenagem. Eu acredito que esse código aqui está revisado, mas eu vou dar um delete aqui, vou dar um Ctrl V, apply, apply, finish, pronto. Atualizei aqui. Agora eu vou atualizar também o meu PHP, o efetuar login.php. Vou copiar ele, vou vir aqui na minha pastinha, ó, efetuar login.php, vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl V. Agora eu vou salvar e eu vou vir aqui no Insomnia e vou simplesmente mandar e tentar efetuar login. Agora ele me deu uma mensagem, ó, parâmetros ausentes. Tem alguma coisa errada aqui ainda. Bom, aí o que a gente faz? Vem aqui no chat GPT. Bom, ao tentar efetuar o login, tive a resposta e colo. Parâmetros ausentes. Agora ele está revisando, demora um pouquinho às vezes. Aí ele já achou o erro. Para garantir que os parâmetros estejam passados, parece que o problema persiste. Vamos revisar o código do arquivo. Ele está dando uma revisada aqui. Está mandando eu certificar que eu estou com o método post, enviar as credenciais do identify e password. Então aqui, ó, identify, password, ali está certo. E aqui ele me deu o código novo. Então vou copiar esse código, vou vir aqui, efetuar login, vou simplesmente deletar esse cara, eu vou colar esse cara, agora eu vou salvar, agora eu vou vir aqui e vou tentar testar de novo. E aí ele me deu um erro. Copiar o erro, e aí eu venho aqui, ó, obtive o seguinte erro. Aí ele já achou aqui, ó, o clean input que ele criou ali pra mim não estava sendo reconhecido. Beleza. Copy code, mesmo esquema. Então, basicamente, por que ficou extenso ali o texto? O que eu estou fazendo lá era exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Aí eu salvo, vem aqui e a gente testa de novo. Credenciais inválidas, login falhou. Cara, eu vou descobrir por que tá dando isso aqui, porque vai ficar muito extenso eu ficar tentando corrigir aqui sem parar. Tava funcionando ontem, parou de funcionar hoje, não entendi por quê. Eu vou verificar isso aqui e aí no próximo vídeo eu falo aqui o que aconteceu. Então, por hoje, os vídeos de criar API basicamente é isso. O que a gente está fazendo? É o site se comunicar com o banco de dados e ter uma resposta de volta. E essa resposta é o que a gente precisa fazer, porque de acordo com o que ele me devolve, eu dou uma sequência lá no Unreal. Por hoje é isso. Valeu, até o próximo vídeo.